Olá pessoal, estamos iniciando mais uma aula de rede de dados. Na aula de hoje nós vamos falar sobre topologias de rede e também falar sobre a parte de segurança em redes. Então vamos continuar desenvolvendo aí os assuntos relacionados à rede de dados, assuntos esses que são muito importantes a você, futuro técnico em mecatrônica. Mas antes eu quero fazer uma revisão do que nós estudamos na aula passada. E já iniciando a revisão do que nós estudamos na aula anterior, nós vimos na aula passada o conteúdo referente aos sistemas celulares. E é ele que nós vamos fazer então uma revisão e também fazer a correção dos exercícios que eu deixei para a validação da sua presença. Então vamos à nossa revisão. Nós vimos então os sistemas celulares, nós vimos que o sistema celular ele se divide em células, né? E essas células são áreas de serviços individuais, né? Cada uma delas, né, com um grupo de canais, né, que são designados de acordo com o espectro disponível. Então a célula nós podemos dizer que é a menor área, né, de um sistema celular, né, e por isso o nome, né, telefonia celular, né, por conta dessas células. Então o sistema celular ele vai dividir toda a área de cobertura em pequenas células ou em células menores, com o objetivo então de dentro de cada célula colocar uma antena, né, que nós vamos chamar daqui a pouco de estação de radiobase, né, a ERB, onde essas células vão se comunicar entre si. As células também, ela vai ser correspondente então a uma área geográfica, né, que vai ser justamente então coberta por sinais de RF, né? RF significa radiofrequência, por meio de um sistema de comunicação chamado então de estação radiobase, que é a ERB, né? Estação radiobase. Então, que ali você vai ter toda a estrutura de antena e tudo mais para cobrir a sua célula. Ainda com relação à célula, né, ela vai ser justamente esse centro, né, de radiocomunicação, né, em que um assinante imóvel, né, aquela pessoa que está com o telefone celular, ela vai poder estabelecer uma chamada para um telefone móvel, né, para outra célula, ou para um telefone fixo. Aí você já vai sair do sistema celular e vai justamente para o sistema de telefonia fixa. Então, basicamente, essa é a parte da célula, né? Isso que nós temos com relação à célula, né? Então, a gente consegue verificar aqui, né? Ela é idealizada de forma a ser representada através de um losango, né? Então, a gente pegou aqui uma determinada área e nós dividimos aí em outras partes, né? Que nós vamos então chamar por célula. E essa célula, então, ela vai ter a sua própria cobertura de radiofrequência através das estações de radiobase, tá? Então as estações de radiobase vão ter importante função aí dentro dessa célula, tá? A célula realmente vai estar desempenhando essa função micro, né, dentro da estação radiobase, dentro do sistema de telefonia celular. E aí a gente tem aqui, né, a representação com as antenas, né? E também com uma estação móvel, né, dentro ainda das células. Então você tem a comunicação entre essas antenas. Essas antenas, né, vai ser o que nós vamos chamar então de estação radiobase, né, ou ERB, né? Então a estação radiobase ela vai ser responsável pela comunicação de rádio entre a estação móvel, que é o aparelho celular, né, que é onde aqui nós tínhamos o aparelho celular, ela vai ser responsável pela comunicação entre a estação móvel, aparelho celular, né, e, né, a central de comutação e controle, né, que é chamada de CCC, ou seja, ela vai tanto se comunicar com outras células, mas também
com a CCC, como nós vamos ver adiante, que é a parte de comunicação entre as estações de radiobase. Então ela vai efetuar, né, ela vai realizar as chamadas, né, recebidas ou destinadas aos móveis localizados em cada uma das células. Então, basicamente, né, a estação radiobase ela vai representar a estrutura que você tem dentro da célula para poder fazer a comunicação, tanto com o aparelho móvel quanto o que você tem além, né, que seria então a CCC, que seria a central de comutação e controle, tá? Nesse meio do caminho, anterior, né, à célula, aliás, trafegando pela célula, né, nós temos lá a estação móvel. Né? A estação móvel simplesmente é o aparelho celular. Né? Então, a estação móvel é o próprio aparelho celular. Então, ela vai se comunicar com os rádios da estação radiobase, né? Ela vai ser a interface entre o usuário e as antenas, né, da estação radiobase. Isso no modo full duplex. Né? Nós vimos na aula passada que esse modo full duplex é uma comunicação que você pode tanto transmitir quanto receber ao mesmo tempo. Tá? Então essa é uma capacidade da estação móvel. Se a telefonia celular não fosse full duplex, né, você teria que ser como aqueles rádios, né, onde você aperta, o assinante A aperta, fala, né, aí o assinante B aperta e fala. Os dois não conseguiriam falar ao mesmo tempo. Então aí não seria um modo full duplex, né? Então a estação a estação móvel ela consegue essa comunicação nesse modo full duplex. Bom, a central de comutação e controle, né, a CCC, vai ser então o elemento central dos sistemas de comunicação celular, né, que vai interligar então as células, né, através aí das estações de radiobase. Também ela vai possibilitar então a interligação com a rede de telefônica pública, né, que no nosso desenho aqui nós vamos chamar de PSTN. Tá? Então, e também com a rede digital aí dos serviços integrados, né? Onde você vai ter toda a questão da prestação de serviço. Então, dessa forma, você vai conseguir também fazer esse tipo de comunicação. Então, a CCC ela vai possibilitar, né, a comunicação entre as diversas estações de radiobase, né, e também a telefonia fixa, né, ou outras estações de radiobase ou outras CCCs também. A gente consegue ver bem aqui nesse desenho, né, onde a gente tem lá a célula, né, a estação móvel, né, a antena, né, que está cobrindo então essa célula. Aí você tem a comunicação entre as células que vai se comunicar com a CCC. Aí essa CCC ela se comunica com outras CCCs também, mas também ela se comunica com o PSTN, que seria então o sistema de telefonia fixa. Tá? Então, por isso que a função é tão importante da CCC. Tá? Então você tem lá aqui todos os personagens do sistema celular, tendo aí a célula, a estação móvel, a estação de radiobase e também a CCC. Tá? E aí a telefonia fixa, né? O sistema de telefonia fixa, que é o PSTN. Então aí a gente já consegue ter uma ideia geral, né, dos elementos do sistema celular, e aí a gente consegue ver alguns termos também que são utilizados dentro da telefonia celular. Tá? Nós temos do sistema de telefonia celular. Então nós temos lá o handoff, né? Handoff é a troca de célula de um usuário móvel. Então ele está numa conversação, de repente ele sai de uma estação da cobertura de uma estação radiobase e passa para a cobertura de outra estação radiobase. Então o sistema ele consegue perceber isso, né, que o sinal dele já está baixo. Então ele vai procurar, né, entre as células vizinhas qual está com o melhor sinal, né, e vai sinalizar então para o aparelho, né, pela estação móvel, né, para o celular, né, que existem canais livres nessa célula. Então ele vai realizar esse procedimento automaticamente. Esse é o handoff. Tá? Aí nós temos o roaming, né, que é até uma palavra muito conhecida aí para o usuário de telefonia celular. O roaming é quando é a utilização de uma estação móvel, né, fora
da área de serviço do seu sistema original. Então eu uso dos serviços de outros sistemas, né? Porque uma CCC ela consegue se comunicar, né, pela RTPC, e aí você tem a criação de um registro do usuário móvel como visitante. Então, na verdade, é quando você está lá com um telefone de Campinas e você vai para São Paulo, você realiza um roaming. Tá? Então você está dentro da cobertura de uma CCC, né, da CCC que cobre ali o 019, de repente você vai para a cobertura CCC que cobre 011. Então você está realizando, nesse caso, um roaming. Tá? Então quando você muda aí, você sai do serviço da sua estação móvel. Tá? Esse é o roaming. As características do sistema celular, né? Nós vimos que com relação, a gente pode classificar aí e analisar esse sistema com relação à mobilidade, né? Que é a garantia de que uma chamada, né, originada de qualquer ponto dentro da área de serviço, ela vai ser realizada, né? Ela vai se manter sem interrupção enquanto o assinante estiver em movimento, né? Isso graças ao handoff. Então a mobilidade, você pode andar com o aparelho celular, ele vai trocando de célula e você não vai perder a sua ligação. Você não se preocupa com isso, justamente graças ao handoff, e ele te dá então a característica de mobilidade que o sistema celular precisa ter. Você tem a questão da área de cobertura, né, que aí vai depender de vários fatores, né, como potência de transmissão, altura, o ganho, né, a localização da antena, se tem obstáculo ou não, né, ela vai afetar a cobertura de radiofrequência de uma estação radiobase. Então a área de cobertura é como a gente vê muitas vezes, né? Em alguns pontos que o sinal não é tão forte, então aí você não tem uma área de cobertura boa, né, naquele ponto. E aí entra o outro tópico, né? Entra a questão da área de sombra, né? Que aí, por causa de morros, declives, vegetações ou até mesmo prédios, né? Você tem ali áreas em que o sinal de radiofrequência não consegue chegar tão bem. Então, nesse caso, é o que nós chamamos de área de sombra. Tá? E aí, a gente viu também na aula passada, né, a evolução dos sistemas tecnológicos, né, desde do 1G até aí o esperado 5G. E a gente deu, então, uma navegada por esses sistemas tecnológicos. Né? Falamos da primeira geração, que era analógico, utilizava ainda a frequência modulada, né? O sistema FM, que hoje é utilizado para estações de rádio somente. Os telefones celulares de primeira geração já estão em desuso. Depois veio a segunda geração, né? Que já era uma tecnologia digital, era um sistema mais seguro, tinha células menores, melhor qualidade de voz, então já melhorou bastante quando se passou para a segunda geração. Depois foi para a segunda geração e meia, né, a 2.5G, que é uma tecnologia que tinha velocidades aí de 160 kbps, você já conseguia ter troca de dados, mas isso melhorou bastante aí na geração 2.75, quando a velocidade foi para 500 kbps. Né? Na terceira geração, essa velocidade foi para 2 MB, e aí a gente fala que a terceira geração, onde se teve muita propaganda, né? Agora o celular é 3G, agora você consegue ver vídeos, né, por streaming, músicas, fazer videoconferência, transferir grandes arquivos, porque essa geração ela é muito mais rápida. Então foi quando nós fomos para 2 megabits, né, por segundo. Depois teve algumas evoluções, aliás, grandes evoluções, porque do 3G para o 3.5G, que é quando aparece o H no celular, essa velocidade que usava já o sistema HSDPA para download e o HSUPA para upload de arquivos, ele já tinha uma velocidade de 14 megabits por segundo, né? Muito maior do que os 2 megabits da terceira geração. A geração 3.75G, quando aparece o H+, né? Hoje no mínimo é o que a gente utiliza, principalmente nas regiões metropolitanas, que é o 3.75, essa velocidade ela dobrou, né, de 14 MB para 28 megabits por segundo. E aí é o 4G, né, onde a gente consegue aí 100 megabits por segundo, né, já é uma evolução muito grande, aí já era a questão da telefonia por IP, isso já é mais recente, né, e nós temos então
a 4.5G, né, que é aí uma velocidade de 120 megabits por segundo. Ela é uma evolução do 4G. Tá? E em algumas cidades nós temos o 4.75G, né, ou 4G+, né, que aí você consegue ocupar transmitir, né, numa velocidade de até 360 megabits por segundo. Já é uma velocidade muito maior. Né? E aí o esperado 5G, ele ainda não chegou. Né? Aí o objetivo dele é levar a internet não somente para dispositivos móveis, mas também para automóveis, fechaduras eletrônicas, câmeras de segurança, enfim, milhares de outras aplicações, e aí vai formar o que nós chamamos de internet das coisas. Ela vai viabilizar aí o acesso de banda larga fixa com altas velocidades, ou seja, a ideia é que você consiga com o 5G mais do que você consegue hoje no Wi-Fi. Tá? E aí então o objetivo do 5G é de chegar a velocidades de até 20 gigabits por segundo. Então olha só, nós estamos falando de sair do 4.75G de 360 megabits por segundo, né, e chegar até 20 gigabits por segundo. Tá? Isso é muitas vezes mais. Então a ideia é que com o 5G a internet fique muito mais rápida, possibilitando-se fazer coisas que até então nós não conseguíamos fazer. Bom, eu quero dar uma passada com vocês rapidamente, né, nos exercícios, né, de validação da sua presença. Espero que você tenha feito. Alguns a gente já comentou aqui na nossa revisão, mas vamos dar uma passada. E aí, esses exercícios na primeira questão, né, eu pedi para você definir, né, o que é célula, né, e nessa definição do que é célula nós já vimos, né, a célula é a área geográfica ali coberta, né, por sinais de radiofrequência. São áreas de serviços individuais, né, cada uma delas vai agrupar um grupo de canais, né, de acordo com o espectro disponível. Então a célula ela vai ter essa função, né, ela vai ter essa função justamente de estabelecer a chamada, né, para um telefone móvel ou fixo. Então a célula seria a menor parte, né, que nós temos em termos da telefonia celular, né, seria a célula. Na segunda questão, a estação radiobase, né, como nós vimos, a estação radiobase ela é responsável pela comunicação então, entre a estação móvel, que é o aparelho celular, e a CCC. Tá? Então essa era a estação de radiobase. Depois nós tínhamos o handoff. Né? O handoff era a troca, né, de uma célula de um usuário móvel. Né? Então você está numa célula, de repente passa para outra célula durante uma conversação. Isso é o que nós chamávamos de handoff, um procedimento que acontece automaticamente. Tá? Depois, na quarta questão, pedia para você definir o roaming. Né? O roaming, então, é quando você sai da área de cobertura do seu CCC, do seu sistema original. Né? Então, quando você troca, né, a gente identifica isso pelo prefixo. Né? Você sai de uma área de 019 e vai para uma área de 011. Então, você fez um roaming. Tá? Então, você sai da sua área, você é adotado, né, entre aspas, por uma outra CCC. Tá? Então, nesse caso, você está realizando um roaming. Tá? Na quinta questão, eu pedi para você definir a área de cobertura. A área de cobertura, então, é aquela que vai depender de fatores como potência, de transmissão, né, a altura, o ganho, o quanto você consegue abranger aí com o seu sinal. Né? Essa era a área de cobertura. Tá? E a última questão, né, a sexta questão, para definir a área de sombra, como nós falamos, então, é a área que o sinal ele é irradiado pela herb, né, ele recebe obstruções, né, por conta de morros, declives, vegetações, obstáculos que são criados até pelo homem, no caso dos edifícios. Então, essa era a área de cobertura e dessa forma nós encerramos aí as questões, né, da sua lista, né, as 6 questões aí resolvidas, né,
Então já fizemos um bom resumo do sistema celular, né? Revisamos aí o que nós estudamos na aula passada e agora, né, estamos prontos para ver, né, para estudar o tema da nossa aula de hoje. Então vamos nessa, né, pessoal? Falar sobre topologia de redes, falar sobre segurança em redes, né? O tema da nossa aula de hoje. E, né, com relação à topologia, né, vamos começar a falar sobre topologia de redes. A topologia, pessoal, é a estrutura física da rede de computadores. É como a rede de computadores ela vai estar disposta, né? Como você vai organizar a sua rede, né? A topologia de rede ela vai definir como os equipamentos de rede eles estão conectados, né? E qual o tipo, né, de conexão. Isso vai implicar no cabeamento, isso vai implicar na forma com que a sua estrutura física vai ser montada. Tá? A gente tem alguns tipos de topologia, uns utilizados ainda, outros já obsoletos, mas nós temos lá a topologia de barramento, né, a topologia em anel, a topologia em estrela e a topologia em árvore. Tá? Dessas 4 topologias, hoje em dia nós temos, é muito utilizado a estrela e também em árvore. Tá? A topologia de barramento em anel já estão obsoletas, mas é importante que a gente veja, até porque o foco da nossa matéria é mecatrônica, né? É indústria. E aí você pode, de repente, encontrar algumas redes dessa, né, ainda formadas em alguns departamentos, em algumas áreas industriais, então é importante que você saiba do que se trata. Então, vamos começar a falar sobre a topologia de barramento, né? Essa topologia, as estações de trabalho elas vão ser conectadas em um cabo, né, utilizado para transmissão de dados. Então, imagina só, você tem um cabo passando e as máquinas conectadas a esse cabo. Tá? Hoje não funciona mais assim. Tá? Hoje não é somente o cabo que interliga. Né? Você vai com esse cabo no computador, desse computador você vai até um equipamento de rede. Tá? Aqui a gente está falando de passar um cabo e você ter ramificações aí para cada uma das máquinas. Então isso já não se faz, né? Então você teria aí um único cabo para todo barramento, tá? Então você teria um caminho bidirecional, né? Ele tanto transmite quanto recebe. Então essa é a topologia em barramento, né? Você tem aí somente uma máquina iria transmitir por vez, né? Isso era utilizada nas redes antigamente, né? Ela era a forma de organização da rede de antigamente, né, antes dos equipamentos de rede, né, esses equipamentos que nós já estudamos, né, o hub, o switch, né, o roteador. Então, antes desses equipamentos, você tinha ainda, você tinha que comunicar, só tinha o cabo para fazer isso. Então, uma dessas soluções era a topologia de barramento. Então, era uma rede ponto a ponto, né? Você tinha a ligação ponto a ponto. Quando a gente fala ali, a gente falou do cabo, da parte da rede ponto a ponto, né? Que você podia ligar até 6 máquinas, né? Seria dessa forma. Mas aqui não era usado o cabo par trançado, né? Era utilizado o cabo coaxial. Então você tinha aqui alguns T's, né? Então, como isso era possível? Você tinha ele entrava no conector e a outra parte ele saía e também tinha uma ramificação para que você pudesse ligar a uma máquina. Então aí era possível você ter então essa ramificação para que você pudesse então ligar várias máquinas. Isso tinha limite de máquinas, isso funcionava até 6 máquinas, né, no máximo, e aí você já começava a ter lentidão. Por quê? Porque uma máquina, né, podia transmitir por vez. Então você já imaginou aí a situação, o problema que isso traria. A segunda rede, a segunda topografia, ela é parecida com essa que nós vimos, a topologia em anel. A topologia em anel, a transmissão dos dados, ela é feita em um caminho circular, né, em apenas uma direção. Então, também parecida, só que você fecha, né, você junta
o início com o fim, né? Se fosse só uma rede por barramento, isso aqui, você não teria conexão dessa máquina para essa, né? Então você teria só algo esticado, aqui você juntou e voltou no primeiro, então você tinha a rede em anel, né? Também porque ela tem o formato circular, também conhecida como rede Talking Ring, tá? Essa rede foi muito famosa, né? Ela utilizava aí, os computadores da IBM, né, utilizavam muito, foi uma rede aí bastante utilizada, foi uma das precursoras aí da comunicação em rede, tá? Então ela não é mais utilizada, essa rede não é mais utilizada, tá ok? Bom, aí todos, né, nesse caso, né, os dispositivos eles eram conectados diretamente um ao outro da forma com que eu, né, tinha falado, utilizando também um conector TBNC, né? Então as informações elas são passadas à estação seguinte, como se você tivesse um envelope aqui, né, com informação, né? Você sabia que, por exemplo, essa máquina estava querendo passar informação para essa, então como se você colocasse essa informação no envelope e encaminhasse, né? E aí apenas o destinatário iria receber essa informação. Para a época era uma rede muito interessante. Hoje nós temos o quê? Hoje nós temos rede estrela, tá? Onde você tem várias máquinas no formato de uma estrela, né? E aí você tem o quê? Uma parte central, né? Então nessa topologia as estações de trabalho são conectadas em um concentrador, ou seja, nesse elemento central, que é o que nós chamamos aí de hub ou de switch, tá? Aliás, você pode ter o hub ou você pode ter o switch, ou você pode ter também um roteador operando como switch, tá? Como nós vimos na aula de equipamento de rede. Então o concentrador, né, o hub ou o switch, ele é o responsável por fazer a comunicação da rede. Então no caso do hub, né, se essa máquina quer mandar uma informação para essa, vocês estão lembrados que ele manda para o hub redistribui essa informação para todos e apenas essa máquina que vai conseguir decriptografar essa informação e recebê-la. No caso do switch, né, se essa máquina quer mandar uma informação para essa, ele manda para o switch, que é o elemento central, e o switch consegue reproduzir exatamente somente para essa máquina, né? Aproveitando aí e revisando o que nós vimos na aula de hub, né, e também de switch, onde nós vimos a diferença entre os dois. Então esse concentrador vai ser então um hub ou um switch, tá? Então o concentrador ele vai gerenciar, né, os enlaces, né, e o fluxo de dados da rede. Tem vantagens, né? Essa rede ela é de fácil identificação de falhas, porque se só esse cara aqui ficar fora da rede, é porque o problema está nessa conexão. Se todas ficaram fora da rede, quer dizer que o problema está no concentrador. Então fica fácil você identificar a falha. A instalação, né, de um novo segmento não tem muito trabalho, né? É só você puxar do hub para ele, né, um cabo par trançado, montado ponto a ponto, né? Como nós vimos, você monta o cabo par trançado ponto a ponto quando você tem a ligação de um computador a um equipamento de rede. E aí a topologia estrela também tem algumas desvantagens. Ela tem um alto custo de instalação, por quê? A distância dessa máquina até o hub vai ser o tamanho do cabo que você vai precisar. Então, se essas máquinas estão muito distantes do hub ou do switch, você vai ter um gasto maior com o cabo. Lembrando também, né, que essa distância do cabo, no caso vai ser um cabo par trançado, essa distância ela pode ser no máximo de 100 metros, porque o cabo par trançado ele consegue transmitir uma informação no máximo por 100 metros, né, sem que seja necessário uma repetição, conforme nós vimos na aula de cabo par trançado. Então, você tem a questão do alto custo, né? E como eu falei, né, quanto maior a distância entre a estação de trabalho e o concentrador, né, entre o hub ou o switch, maior vai ser o seu investimento em cabo, e esses cabos eles não costumam ser baratos, tá? E também, né, uma outra desvantagem que nós temos nesse caso é que se o concentrador falhar, a rede deixa de funcionar, então todo mundo para. Mas o que não é muito diferente também da rede Talking Ring, que se um equipamento falhar, todos acabam falhando também. Então essa é uma desvantagem, mas existe coisa pior do que ela, né?
E a nossa outra topologia, né, que é a topologia em árvore ou híbrida, né, nada mais é do que uma variação da rede em estrela. Essa é a topologia mais usada atualmente, por quê? Quando você interliga duas redes estrela. Então, através... você tem aqui um concentrador, você ligou no outro concentrador. Ou seja, você tem aqui um hub e você ligou aqui num switch, interligando esse enlace nesse enlace. Ora, nós vimos que isso é possível, né, nas aulas de hub e de switch, isso é possível graças à porta uplink que nós temos nos hubs e também no switch. Então, a porta uplink ela permite com que você faça o cascateamento de hub ou de switch, tá? Então, aí também revisando o que nós vimos na aula de equipamentos de rede. Então, dessa forma você cria então uma rede em árvore, né? Ou a topologia híbrida ou topologia em árvore. E aí, pessoal, ela é usada, né? Então, quando nós interligamos duas ou mais redes de topologia estrela. Então, ela vai ser muito utilizada, né? Por ser justamente uma ramificação aí, né, da topologia estrela. Então, você pode ter isso aqui em andares diferentes. Né? Imagina que isso aqui esteja no segundo andar, isso está no primeiro andar. Então, você precisou passar somente um cabo. Tá? Então, você acaba trazendo algumas vantagens também, né, que no caso de simplesmente passar apenas um cabo, quando você tem aí máquinas em andares diferentes. Né? Melhor do que ter que subir o cabeamento para todos eles. Então, é uma rede muito utilizada hoje em dia. Basicamente, se a sua rede ela é pequena, aí você vai ter então a topologia, simplesmente a topologia estrela. Agora, se a sua rede ela é maior, aí você vai precisar então de uma topologia em árvore na sua rede. Legal, pessoal? Então tá aí, falamos aí dos 4 tipos de topologia. E a gente vai entrar agora no nosso segundo assunto da nossa aula, que é segurança da informação. Né? Será que as suas informações, será que elas estão seguras? Vamos ver aqui. Pessoal, segurança da informação, nós vamos aí dizer que são práticas, né, e recursos que visam proteger a comunicação e os recursos de uma rede. Muita gente traduz segurança da informação como um antivírus, né? O antivírus ele auxilia na segurança da informação, mas é muito mais do que isso, né? A segurança da informação ela vai não somente envolver a proteção, mas também a detecção de falhas, né, em comunicações que não são seguras, a detecção de ataques, né, em infraestrutura, né, e a reação, né, que você deve ter a esse ataque. No caso, você utilizar os firewalls, né, para você proteger as informações que estão na sua empresa contra ataques, né? Então, basicamente, esses 2 tópicos aí vão tentar assegurar, né, a segurança da informação, né? Então, a informação ela precisa ter essa proteção, e aí nós vamos utilizar alguns princípios básicos, né, para a gente poder proteger então esses dados. Então, quais são os princípios básicos da segurança da informação? Então, você tem que garantir o quê? A integridade, né, daquilo que você está comunicando, ou seja, você tem que garantir que os dados sejam protegidos contra a modificação acidental ou deliberada. Então, integridade, né, você tem que garantir que a informação está saindo do ponto A, está chegando no ponto B sem que ela tenha sido modificada, seja acidental, né, essa modificação, ou seja, de maneira intencional. Então, o princípio da integridade ele vai tentar prever isso. A confiabilidade, então você vai ter que garantir que os dados permaneçam privados. Então, você vai ter que garantir que a informação ela vai sair da máquina A, vai chegar até a máquina B, sem que ninguém possa interceptar e verificar qual é esse conteúdo. Então, isso é confiabilidade. Tá? E você tem lá a autenticação, né? Então, você vai garantir que os dados se originem de uma fonte específica, ou seja, você tem que conseguir identificar da onde está vindo essas informações. E para isso, pessoal, nós vamos utilizar um recurso dentro da segurança de informações, né, da segurança das redes,
que é o princípio da criptografia, né? A criptografia ela vai ser usada para proporcionar a confidencialidade, a integridade e a autenticação da mensagem. Então, a sua aplicação ela vai ser em protocolos de segurança, em certificado digital, em assinaturas digitais. E a criptografia, pessoal, ela vai, então, ser responsável, e assim explicando, né, como funciona a criptografia. Vamos imaginar que eu queira transmitir para você uma palavra, né? Então eu quero transmitir a palavra internet, certo? Mas eu não quero, né, que assim, as pessoas que estão ao redor, né, possam identificar, né, essa palavra. Eu quero que somente você consiga interpretar e receber essa palavra que é internet. Então eu vou criar uma regra de criptografia que seria o quê? Eu posso pegar, por exemplo, cada palavra do abecedário, né, e atribuir o número da sua sequência. Por exemplo, ao A eu vou atribuir o 1, ao B eu vou atribuir o 2, ao C o 3 e assim por diante. Então eu vou pegar a palavra internet, então eu vou pegar a letra I, né, vou ver qual é o número correspondente a ela e vou colocar. Depois a letra N, qual é o número correspondente? Vou colocar ela. O T, mesma coisa, e até o final, até a palavra E no final. Então eu vou te mandar, na verdade, uma sequência de números, né? Você vai receber uma sequência de números. Quem olha essa informação não sabe do que se trata, vai ver lá um monte de números que não quer dizer nada. Mas você sabendo dessa regra, você consegue receber essa informação, né, e fazer o quê? Decriptografar, né? Então o que eu fiz? Eu criptografei, eu coloquei um código, né, para que eu possa transmitir para que somente o meu destinatário consiga receber essa informação. Você recebe essa informação e vai decriptografar ela, ou seja, vai voltar à forma de letra, né, nesse caso. É só um exemplo que a gente está utilizando, tá? Mas aí você tem a criptografia feita de várias formas, né? Você mistura até sistemas de numeração, tabelas, por exemplo, como a tabela ASCII, você soma, pode somar, fazer a sua verificação binária e fazer uma soma binária ou alguma operação binária para você desconfigurar, né, as informações para que isso seja feito então no destinatário e você possa então saber qual é a informação de origem. Então, isso, pessoal, é a criptografia, tá? A criptografia, então, você vai misturar uma informação, a informação original, de forma com que você possa modificá-la para que as pessoas não possam perceber aí o que você está transmitindo. Além da criptografia, né, você tem a integridade, né, que vai ser a assinatura. Essa assinatura digital ela tem que ser verificável, né? Então você tem que verificar se realmente quem é a pessoa que está enviando. Então você não pode ter uma assinatura que seja falsificável, né? Ou incontestável. Então ela deve possibilitar provar, né, que um documento assinado por um indivíduo foi na verdade assinado por ele, né? E que somente esse indivíduo, né, poderia ter assinado esse documento. Então isso é integridade, é você ter a certeza de que essa informação está vindo por algum lugar. Um exemplo disso no nosso dia a dia são os cartórios, né? Quando você assina alguma coisa, um recibo de venda, né, a pessoa pega essa assinatura e vai conferir com a sua assinatura que está registrada, por exemplo, num cartório, tá? Então, no caso da informática, né, você vai conseguir fazer isso usando técnicas de criptografia de chaves públicas, né? Então, hoje em dia, a assinatura digital ela é uma realidade, né? Você consegue assinar, né, de forma digital e aí você consegue, então, garantir a integridade das coisas. Bom, vamos falar agora, né, sobre problemas que nós podemos ter com relação à segurança. Então, problemas de segurança. Então, você, técnico em mecatrônica, precisa cuidar da sua rede industrial ali, onde existem máquinas produzindo, mas tem dados, né? Tem informações ali. Como que você faz então para proteger desses problemas? Bom, primeiro vamos conhecer quais são esses problemas, né?
E aí, quais são os problemas de segurança que nós podemos ter? Bom, o primeiro, o mais conhecido, é o vírus, né? Que são os programas maliciosos que têm o intuito de se disseminarem, né? E causar estrago, né? Causar males aí aos computadores que são infectados por eles. Então, esse vírus ele é o mais comum, né? Aliás, muitas vezes a gente chama tudo de vírus, né? Mas além do vírus, nós temos outros problemas. Tem um outro problema, né, de segurança que muitas vezes ele se passa como vírus, mas não é vírus, né? É o worm, tá? Pessoal, o worm, né, então ele vai ser similar, né, ao vírus, né, quanto aos estragos, né, que ele provoca. Porém, ele é pior porque ele faz uma replicação automática, né? Então, sendo assim, ele é mais danoso, né? A palavra worm significa verme, né? Então, ele tem a capacidade, o worm tem a capacidade de se replicar. Então, o vírus, né, para que ele possa se deslocar, alguém tem que clicar num link, depois alguém vai usar aquele arquivo infectado, aí vai para outra máquina, isso tem que ser feito manualmente. No caso do worm, né, isso é feito de maneira automática, essa replicação ocorre automaticamente. Então, por isso que o worm ele está numa escala de perigo, né, muito maior, né, muito mais danosa do que o vírus, porque ele consegue aí, se autodisseminar, tá? Ele não precisa de um portador. Bom, aí os danos, né, que são causados tanto pelo vírus quanto pelos worms, né, a gente percebe isso pela perda do desempenho, né, do computador, do notebook, do smartphone, né, embora pelo seu próprio sistema operacional o smartphone é um pouco mais resistente a esses vírus, né? Exclusão de arquivos, alteração de dados, lentidão, né? Isso tudo são causados aí pelos vírus e também pelo worm. Um outro problema relacionado à segurança que nós temos é o adware. O adware é um programa, né, que automaticamente executa e mostra e baixa publicidade para o computador, né? Não sei se você já teve a infelicidade de pegar ali um adware. Esse adware ele vai começar a executar publicidade para o seu computador. E aí, muita gente chama isso de vírus, mas não é algo específico, então é chamado de adware. Nós temos o spyware, né? O spyware piorou, né? São programas, né, que infectam os computadores, né, com o objetivo de capturar dados, né, e informações, né, e enviar para ambientes externos, né, com o objetivo de monitorar os hábitos dos usuários e avaliar seus costumes, né, e vender esses dados pela internet. Então, olha só, pessoal, que interessante. O spyware, a palavra spyware significa espião. Então, o spyware, ele é um programa que ele vai visar fazer uma espionagem, né, dos seus hábitos, aonde você clica, o que você consome pela internet, os sites que você visita, para poder direcionar propagandas para você. Só que o próprio Google, né, ele já tem, aí no caso não é um spyware, mas ele já tem uma política de captar esses dados que a gente fornece, mas aí eles são fornecidos aí de maneira, nós autorizamos, né, em algum momento você clicou em alguma parte que você autoriza o uso desses dados, né, e aí a gente acaba recebendo, muitas vezes você faz uma pesquisa sobre tênis, né, e aí você começa a receber propaganda de tênis. Isso do próprio Google não é o spyware, mas um dos objetivos do spyware seria esse, né, pegar e vender informações, né, com os seus costumes, né, na internet, tá? Além do spyware, né, nós temos esse sim, que é o pior de todos, que é o Trojan, né? Trojan é o que nós chamamos de cavalo de Troia, tá? Então ele vai ser similar ao spyware, né, quanto ao objetivo de capturar os dados, de capturar as informações, mas eles são enviados para dominação e manipulação do sistema do usuário por criminosos cibernéticos. Então o Trojan, ele tem aí, o objetivo dele é bem pior, né, do que o spyware. Por quê? Porque o objetivo dele é roubar dados de cartões, senhas, dados bancários,
para realmente furtar, né, a pessoa que está utilizando a internet. Tá? Então, no caso do Trojan, seria então o que nós chamamos de cavalo de Troia. Tá? Então não é um vírus, é uma outra classificação, mas o dano é aquele que a gente já conhece. Então é pegar sua senha para fazer uso dela e de te furtar aí, através de crimes cibernéticos. Tá? Então aí o Trojan, ele tem esse objetivo não só de te espionar, mas de ir além, né, e também cometer o crime do roubo. Tá? Então esse é o objetivo do Trojan. Outros crimes cibernéticos, né? Pirataria de software, né? Quando você faz uma cópia não autorizada de um software, você comete a pirataria, né? Quando você fere aí os direitos autorais, né? Isso é um crime cibernético. Então, assim, a gente fala disso porque nós precisamos ficar atentos quanto à política das empresas que nós trabalhamos com relação a essa questão. Né? Então não é qualquer software que você pode chegar instalando, né? Você precisa aí de ter uma licença, né? Senão a empresa que você trabalha pode aí acabar, pode estar implicada aí em alguns problemas aí de ordem de pirataria de software. Tá? Outros crimes, né? DOS, que é o Denial of Service, né? Esse é interessante que ele acaba gerando um grande volume de dados, né, para parar servidores. Né? Então ele gera um grande volume de dados para sobrecarregar os servidores, para sobrecarregar os sistemas e aí esse sistema parar. Outro é o acesso não autorizado, né? Então com a senha do titular ou com a quebra dessa senha você consegue fazer alguns acessos, né? É um crime, né, cibernético. Uso não autorizado no trabalho, né? Então você utiliza algumas funções que não são autorizadas, também é um crime cibernético. Pichadores digitais, né? Eles alteram sites institucionais como forma de protesto, né? Então a pessoa foi lá, entrou num determinado site e escreveu algumas coisas que não são pertinentes a esse site, a política desse site. Então, é uma invasão de site e a pessoa modifica essas informações, querendo dizer muitas vezes o contrário ao pensamento do que é colocado ali. Então, esses são os pichadores digitais. Né? Você tem também, né, os estelionatários, né? Então eles pegam informações, né, do usuário para fazer chantagem. Né? Então aí existe uma ameaça, uma chantagem de publicação daquelas informações caso não seja pago pago uma determinada fiança, vamos dizer assim. Tá? Então esses estelionatários eles utilizam a chantagem, né, de divulgar algumas informações caso não seja pago uma certa quantia. Tá? Furto de propriedade intelectual, né, parecida aí com a parte dos direitos autorais, né, quando você fere os direitos autorais. Então, basicamente, esses são os crimes cibernéticos. Existe o combate, né, aos crimes cibernéticos. Né? Então, ao mesmo tempo que você tem uma mente, né, voltada para o mal, né, você tem aquelas voltadas para o bem. Né? Então, falando de como combater, né, esses crimes cibernéticos, nós temos lá o antivírus. Né? Então a gente já conhece bastante a respeito do antivírus, que são os programas utilizados para prevenir e remover. Aí o antivírus ele costuma fazer tudo, tá? Remove vírus, worm, adware, spyware, trojan. Enfim, ele tem uma função aí muito avançada, principalmente os antivírus pagos. Né? E o firewall. Né? Firewall são softwares que têm o objetivo de criar uma proteção entre o mundo externo e a rede local, né? Entre a LAN. Então o firewall, né? Ele vai ter aí como função principal, né? Proteger a rede de invasores. Então proteger que pessoas não autorizadas tenham acesso a essa rede, seja por informação ou o que quer que seja. Tá?
Então, dessa forma aí o firewall ele vai ter a função de proteger. A palavra firewall, né, é uma junção de fire e wall, né, que seria muro de fogo, né? Então, o que seria o muro de fogo? O muro de fogo seria justamente essa proteção para que ninguém entre sem autorização. Tá? Então, o firewall ele é uma proteção quanto à invasão. Tá? Então, tá aí, pessoal. Bom, já que a gente está falando aí sobre proteção, né? Vou passar para vocês agora um vídeo que ele coloca aí 10 dicas, né, de especialistas para você se proteger na internet, né? Você, a sua empresa, os dados aí da indústria, né, que você trabalha, as informações aí que são tão preciosas, né? Então, 10 dicas de especialistas para você se proteger na internet. Dez dicas de especialistas para se proteger na internet. Se você não quer que ninguém tenha acesso às suas informações pessoais ou que bagunce seu computador, é bom ter essas simples regras em mente para tornar o seu tempo online muito mais seguro. Mas antes de a gente começar, tire um tempinho para se inscrever no nosso canal e ative as notificações para ficar em dia com todas as nossas atualizações. Número 10. Sites seguros. Muita gente acredita que não tem nada a esconder. Elas têm certeza de que nenhum agente especial está interessado em coisas como onde elas estavam, o que elas compartilharam no Facebook ou o que elas compraram no eBay. E elas provavelmente estão certas. Mas não se trata apenas de rastreamento do governo ou coisas do tipo. Quando você decide que não tem nada a esconder e que não se importa que as suas informações pessoais sejam compartilhadas com algum serviço especial, na verdade você está abrindo mão da sua segurança na internet e por livre e espontânea vontade. Isso é um problema, pois os hackers também podem ter acesso aos seus documentos de trabalho, e-mails corporativos, fotos de família e qualquer outra coisa com esses dados. Se você não quer que isso aconteça, já está na hora de reconsiderar sua atitude com relação à segurança online. E um bom jeito de fazer isso é visitando somente sites seguros, que sempre têm HTTPS na barra de endereço. Se você não quer ter o trabalho de sempre verificar se um site é seguro, é só instalar um plugin especial que vai criptografar automaticamente todos os sites que você visitar. Tem um link de um deles na descrição, logo abaixo deste vídeo. Número 9. Mantenha seus e-mails em sigilo. Você envia grande parte dos seus e-mails de trabalho pela internet? Ou talvez você envie fotos dos seus filhos para os seus amigos de vez em quando? Em qualquer um dos casos, você não gostaria que seus dados caíssem nas mãos de intrusos, não é? Se você quer ter certeza de que seus e-mails e fotos vão chegar com segurança ao destino deles, tente instalar uma extensão especial de criptografia no seu navegador. Funciona assim. Você envia o seu e-mail e o destinatário o recebe em forma de caracteres criptografados. Para descodificar sua mensagem, o destinatário precisa inserir uma chave especial. Só não envie essa chave para ele por meio de e-mail ou Messenger, pois aí perderá o efeito. Passe a chave pessoalmente para ele ou envie por meio de um programa de criptografia. Pode acreditar, todo esse trabalho vale a pena quando se trata da segurança dos seus dados pessoais. Mais uma vez, tem um link de uma dessas extensões de criptografia na descrição aí embaixo. Número 8. Aplicativos de mensagem. Estes são os alvos preferidos dos hackers, então se você mantém contato com seus entes queridos por meio de aplicativos de mensagem, preste atenção. Antes de tudo, proteja-se e use messengers que codificam todas as mensagens automaticamente. O Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram e o Signal Private Messenger já fazem isso. Se alguém tiver acesso às suas mensagens, verá só um monte de caracteres que precisarão de muito tempo para serem decifrados. Infelizmente, os hackers não são os únicos que estão por aí tentando pegar suas informações. As empresas donas de aplicativos de mensagens ainda podem ter acesso às suas conversas usando chaves especiais. Elas podem facilmente entregar todas essas informações para agentes da lei caso for preciso.
Para evitar isso, experimente uma dica do próprio Edward Snowden, um ex-agente da CIA que sem dúvida entende muito sobre segurança online. Use Messengers com um plugin que criptografa as mensagens quando elas são enviadas. Este plugin geralmente é chamado de OTR, ou sem registro. O Messenger Redphone é um deles, e você já sabe onde pode achar um link para ele, não é? Número 7. Nuvens inseguras. O armazenamento em nuvem é um ótimo jeito de salvar todas as suas fotos, vídeos, documentos e sei lá mais o que em um só lugar que você poderá acessar de onde quer que esteja. Porém, ele não é a melhor escolha caso você esteja preocupado com a segurança dos seus dados. O Google Drive, Dropbox, OneDrive e o iCloud não são seguros, já que os hackers podem facilmente pegar uma senha ou tirar proveito da vulnerabilidade do próprio sistema. Para manter seus dados em sigilo, use um programa de criptografia. Este programa cria uma pasta no seu computador e você pode mover seus arquivos para ela. Uma vez que eles estiverem lá, eles serão automaticamente criptografados e enviados para a nuvem. Tente instalar um desses programas, por exemplo, o Boxcryptor. Ele é gratuito para uso pessoal. O link, é claro, espera por você na descrição abaixo. Número 6. Navegadores anônimos. Se você precisa mesmo usar uma rede insegura de Wi-Fi em um local público, criptografe todo o tráfego, não apenas o navegador. Para fazer isso, você deve usar uma VPN, que é a rede privada virtual. Este é um canal que criptografa tudo o que acontece entre o seu aparelho e o provedor VPN. No servidor do provedor, o tráfego é descodificado e em seguida enviado para o destinatário. Você pode usar os serviços de provedores gratuitos, como o VPN Book ou o FreeVPN. Quando usar este recurso, você pode ter a impressão de estar acessando a internet de um servidor VPN e não do seu computador. Você também pode instalar o navegador Tor. Quando configurado da forma certa, ele não vai deixar ninguém saber onde ou com quem você está. Role a página até a descrição deste vídeo para ter acesso a todos os links que a gente falou aqui. Número 5. Aparelhos codificados. Os HDs portáteis e pendrives são fáceis de usar e lhe dão acesso a um monte de dados na hora que você quiser. Mas claro, tudo tem sua desvantagem. O que é fácil para você também vai ser para invasores. Para proteger seus dados, criptografe os seus pendrives, celulares e outros aparelhos que podem se perder facilmente. Para fazer isso, você pode baixar programas de codificação que são fáceis de usar. Estes programas criptografam e descodificam arquivos automaticamente, e você nem perceberá que eles estão fazendo todo este árduo trabalho. Se o aparelho criptografado cair nas mãos de um criminoso, ele não vai conseguir extrair nada dele. Para codificar smartphones e tablets por completo, é melhor usar uma função que já vem no sistema operacional. Em aparelhos Android, procure por isso nas configurações em segurança. Nos iOS, vá para as configurações e procure por senha. Número 4. Conversas pelo telefone. Quase todos os telefones podem ser grampeados, e não, isso não acontece só nos filmes de espionagem. Para se certificar de que ninguém está ouvindo suas conversas pessoais, use aplicativos especiais como o Eagle Security, que rastreia e armazena a localização de todas as antenas do celular ou bases. Se ele percebe que uma base está se movimentando pela cidade ou que o sinal desaparece de vez em quando, ele a marca como suspeita e notifica o dono do celular. Esse tipo de aplicativo também deixa você ver quais dos aplicativos instalados no seu telefone têm acesso à câmera e microfone, e permite que você os desligue caso alguma coisa aconteça. Número 3. Adware. Spywares geralmente vêm disfarçados de propaganda inofensiva, e este adware é distribuído automaticamente para os computadores. Todos aqueles pop-ups e anúncios irritantes que lhe oferecem softwares gratuitos como programas antivírus têm adware. Ele pode ter acesso ao histórico do seu navegador e enviar mais anúncios específicos para você, rastrear sua localização e até desabilitar algum antivírus. Para evitar esse desastre, é melhor instalar um bloqueador de anúncios no seu computador.
Lembre-se de sempre manter seus softwares atualizados, principalmente os programas antivírus. Número 2. Cuidado com o que você baixa. Assim como o Edward oferece ótimos produtos e serviços para você sem custo algum, só para ter acesso aos seus dados pessoais, aplicativos gratuitos lhe prometem algumas funções legais, mas na verdade só carregam vírus. O objetivo aqui é o mesmo: roubar suas informações pessoais e danificar o seu aparelho. Não se empolgue com todos os aplicativos da moda e programas que você vê na internet. Antes de instalar qualquer um deles, pesquise e evite todo site que pareça suspeito. Não vale a pena perder toda a sua privacidade só para baixar um jogo novo ou um aplicativo de trânsito. Número 1. Escolha senhas fortes. Odeio ter que dizer isso, mas 1, 2, 3, 4, 5, 6, senha, seu nome e a data do seu aniversário não são as melhores senhas do mundo. Dê uma curtida se você já teve uma senha dessas. Pode admitir, todo mundo erra nessa vida. Uma boa senha sempre consiste de letras maiúsculas e minúsculas, números e sinais de pontuação. Sempre tem uma senha diferente para cada site, e-mails e contas em redes sociais. Caso contrário, se uma das suas contas for hackeada, os criminosos poderão usar a mesma senha para acessar tudo o que você tem. Caso você tenha medo de esquecer senhas diferentes, use um software de gerenciamento de senhas para lhe ajudar a se lembrar de todas elas. Então, cuide de si mesmo quando estiver acessando a internet. Tome cuidado com o que você compartilha e mantenha-se seguro. Legal, né, pessoal? Então fica aí as dicas para nós protegermos as nossas redes, sejam elas pessoais ou sejam elas corporativas, né? Essas redes das nossas empresas. Muito bem, pessoal. Então tá aí, falamos sobre segurança de redes e agora eu gostaria de convidá-lo para fazer as atividades para validação da sua presença. Faça essas atividades, me envie por e-mail para que eu possa validar então a sua presença. Se você tiver dúvida nessa aula ou em outras aulas, o material continua disponível no Google Sala de Aula e também no YouTube, tá? Também estou à sua disposição no grupo de WhatsApp para tirar as suas dúvidas. Legal? Então, pessoal, um grande abraço a todos e bons estudos!